Em uma noite de agosto de 1980, Ken Peters e sua esposa foram dormir como em qualquer outra noite. Tão logo se deitou, Ken experimentou um sonho do qual não poderia despertar, onde o Senhor estava lhe mostrando como seria a grande tribulação. O sonho durou algumas horas, durante as quais Ken recebeu essa revelação única sobre o final dos tempos. 2 semanas depois de seu sonho, Ken se converteu ao Senhor Jesus e foi batizado no Espírito Santo. Hoje, ele é pastor e um dos poucos a exortar o povo de Deus com a verdade e o poder de Deus. As milhares e milhares de profecias que foram dadas a Ken pelo Senhor seguem se cumprindo uma a uma neste mesmo instante. Esse relato foi dado como testemunho numa conferência em que o irmão Ken pregou no ano de 2015, onde muitos profetas se reuniram para ensinar e exortar ao povo com testemunhas, profecias e palavras de sabedoria. Eu quero começar a compartilhar esta noite desde o primeiro momento, que pode parecer um pouco incomum. De onde eu venho, digo que você deve tentar imaginar o pensamento que ocorria naquele momento. Eu nasci e fui criado como católico romano, porque meus pais eram portugueses e irlandeses, de modo que há uma grande linhagem de católicos romanos na minha família. Portanto, tente imaginar e se colocar em meu lugar quando eu andava naquele tipo de pensamento. Por isso pode ajudá-los a entender a descrição desse sonho. Quando eu recebi esse sonho, eu não era cristão. Parece estranho, mas eu não era salvo. Quase não tinha lido a Bíblia. Conhecia apenas as poucas passagens que eram mencionadas na igreja no domingo. Então, tivemos apenas um par de mensagens que líamos ocasionalmente, e na escola eu li o Evangelho de João. Então, eu não estava em posição de saber o que estava acontecendo nesse sonho. Quando comecei a ter visões, era uma criança na 2ª série. A primeira vez foi quando tocaram as estações da cruz. A imagem de Jesus e os ladrões na cruz pareceu muito viva, e Jesus parecia carregando uma cruz no momento conhecido como a Paixão. Eu vi um homem com uma coroa de espinhos na cabeça, e sua cabeça estava envolta com espinhos longos. Não era como eu sempre imaginei, espinhos do tamanho de um espinho de uma rosa. Estes eram muito longos, perfurando os lados de sua cabeça. Ele estava sangrando muito e viu sangue escorrer pelo seu rosto. Seu rosto havia sido tão espancado que estava deformado, irreconhecível. Muitas coisas que aprendi ao longo dos anos, quando comecei a seguir a Jesus, soube que havia visto em visões e estavam alinhados com a Bíblia. As mesmas coisas que vi na visão antes de ler a Bíblia. Esta é uma das coisas que me faz ter certeza das coisas que Deus me mostrou, pela maneira como elas acontecem e se cumpriram. Como vimos isso do seu ponto de vista, carregando a cruz, lacerações nas costas que eram muito mais que arranhões simples. Imaginei que eram marcas leves, mas realmente elas eram lacerações profundas, onde até a carne de seus músculos eram expostas. Então, isso é uma coisa terrível para uma criança ver. Eu vi a cruz e quem estava crucificado estava a apenas 60 centímetros acima do chão. Eu vi cães urinando na cruz, pessoas cuspindo, outros insultando verbalmente. Foi uma cena muito violenta que eu vi quando criança. Se você puder imaginar por um momento, eu tive uma visão que era tão real, mas tão real, tanto quanto estou vendo vocês aqui essa noite. E isso continuou acontecendo na minha vida até a 7ª série,
onde isso chegou a um ponto onde a pressão e problemas que eu tinha com meus colegas quando chorava, tamanha era a presença do Senhor e eu estava sendo tocado. Embora não soubesse o que estava acontecendo comigo, eu era perseguido. Minha família pensou que eu estava ficando louco. Então, eu pedi ao Senhor para parar com essas visões. Eu disse: eu não quero mais isso. Não está me abençoando. Isso não me ajuda e eu estou perdendo meus amigos, a minha credibilidade. Acho que estou ficando louco. Então, por favor, pare. E então cessou. Eu devo dizer que pouco depois que eu comecei a me revoltar e pedir a ele para parar, eu era um jovem muito sensível antes, obediente aos meus pais, um bom aluno com prêmios educacionais pela cidade. Mas assim que eu pedi ao Senhor para parar com as visões, maior parte da minha vida começou a tomar um rumo estranho, um caminho errado. Muitos anos depois eu me casei. Foi em 1980, em agosto. Fui dormir naquela noite quase como qualquer outra noite. Quero dizer que eu não estava embriagado ou sob efeito de qualquer droga, pois em minha juventude eu fumei maconha e bebi. Mas na noite em que isso aconteceu, eu não estava embriagado ou sob efeito de qualquer droga. Eu dormia profundamente. Sabe aquele tipo de sono muito profundo, onde você realmente apaga? Se alguém tenta mexer em você, desiste, porque está realmente dormindo? Foi assim que eu adormeci. E então o sonho começou. Começou com um ruído muito forte. Mas nessa parte do sonho, eu tive a chance de ver o céu olhando para a terra. E eu podia realmente ver a terra, olhando de fora, e vi muitos túmulos e cemitérios. Eu fui levada para ver de perto algum desses cemitérios e enxerguei algo que era muito incomum. Parecia que o chão tinha sido aberto violentamente e as pessoas saíam de suas tumbas. Eu devo dizer que uma vez que rezei com um católico que acreditava na ressurreição dos mortos, mas eu não acreditava nisso até que percebi isso acontecendo no sonho. E agora você sabe o que eu vi. Os mortos que ressuscitavam dos túmulos e a condição em que eles estavam era realmente muito incomum. E uma outra coisa que não era comum é que no terreno do cemitério, próximo à lápide, poderia ver o túmulo de alguém, mas não um caminho para sair do túmulo. Foi muito violento, como se a terra tivesse tido uma explosão e sido realmente aberta. Literalmente, eu vi uma nuvem de poeira se alastrando por todo o mundo. Não foi apenas nos Estados Unidos, mas em todos os lugares. E quando as pessoas começavam a mostrar a sua aparência, duas coisas me chamaram a atenção sobre isso e me surpreenderam. A primeira coisa é que sua roupa parecia um manto iluminado como o sol do meio-dia. Era como o traje usado pelos artistas de coral quando as luzes iluminam suas vestes. É como se luzes estivessem apontadas para eles e brilhavam como o sol do meio-dia. Suas roupas, na verdade, eram mais brilhantes que o sol. Eu gostaria de poder explicar melhor, mas eu ainda posso vê-los frequentemente brilhando na minha mente. Os homens, apesar de estarem com essa túnica, ainda pareciam muito masculinos, e as mulheres eram bem femininas nessa veste. Essas pessoas saindo, e isso foi difícil de explicar durante alguns anos, pareciam idosas, mas elas não tinham idade. Pode-se dizer que eles viveram uma vida talvez 80, 75 anos ou algo assim. Mas, por exemplo, não tinham cabelo branco. Seus cabelos tinham cor novamente. Haviam também muitos jovens. E esses idosos que apareceram tinham aparência jovem,
mas existia certa maturidade neles. Eu gostaria de definir claramente como os vi no sonho. A posição em que me encontro hoje me deu entendimento dessas coisas. Devido ao catolicismo devoto que eu e minha família tínhamos praticado, eu nunca tinha ouvido falar da prática cristã e nunca tinha estado em uma igreja protestante. Nunca tinha me aparecido ninguém testemunhando sobre o Evangelho de Jesus Cristo e o plano de salvação. Eu nunca tinha lido o Apocalipse. Para ser muito franco com você, a minha vida teria sido muito mais fácil se a mim não tivesse sido dado esse sonho. Eu queria levar a vida do meu jeito, seguir com minha vida do jeito que eu achava por bem, até que tudo começou a acontecer. Então, para ajudar você a entender, eu não pedi isso. Eu nunca pedi ao Senhor para ver anjos. Eu nunca pedi para ter visões. Então, vejam vocês. Cada vez que eu recebia algo assim, eu entrava em algum tipo de problema. Então, eu não queria lidar com os tipos de problemas que se seguem quando Deus começa a mostrar algo. Outra coisa que eu quero deixar clara é que quando isso acontece, eu realmente não entendo como Deus me traz. Então, não dá para entender de onde vem tudo isso. Não houve desejo de minha parte por ter esses sonhos. De repente, todas as pessoas estavam ali e depois desapareceram. Eu gostaria de dizer que vi para onde elas estavam indo, mas eu não sei. Eu não sei se eles foram retirados ou escondidos em algum lugar. Eu não sei se eles foram levados nas nuvens. Eu não os vi subir. Eles simplesmente desapareceram. Se tem uma coisa que eu não posso te dizer, é que vi essas pessoas numa nova terra. Como lemos na Bíblia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estão vivos serão transformados. Eu não vi nada além disso naquele momento. Quando eu vi, as pessoas estavam deixando seus túmulos transformadas ou estavam sendo levantadas da terra para encontrar o Senhor dos ares. Eu nunca vi nada assim. Mais uma vez repito que eu não sabia nada sobre arrebatamento, porque como católico, a segunda vinda de Cristo nunca foi um ensino em nossa igreja. Nem mesmo praticávamos a crença da segunda vinda do Senhor. Então isso foi muito estranho. Assim que essas pessoas desapareceram em qualquer lugar que estivessem, a histeria em massa começou na terra. As pessoas tinham um olhar de absoluto desespero. Houve histeria e comoção por toda parte. Havia um caos em massa. A desordem e o medo estavam operando em todos os lugares. E mais uma vez eu pude ter um vislumbre de todas as partes da terra. E não havia nenhuma nação que não estivesse passando por isso. Ao redor do globo, todos estavam experimentando isso. Foi muito incomum. Tudo o que estava acontecendo era incomum. No sonho, às vezes, eu não tinha permissão para perceber o que estava acontecendo e ainda estava lutando na minha mente com esse sonho. Eu não sei se você já teve sonhos assim, onde as coisas estão acontecendo no sonho e você está com a mente muito alerta. Você está sonhando, mas naquele momento é como se você fosse duas pessoas, entende? É como se você fosse dividido. Eu vi o sonho acontecer, mas na minha mente eu não queria fazer parte desse sonho. Mas, para ser franco com você, eu não tive escolha, porque esse sonho estava acontecendo e durou toda a noite, com uma interrupção às 3 horas da madrugada. Eu não tinha o controle para sair do sonho. Posso dizer que eu tenho aprendido a controlar os sonhos. Quando estou na cama e os demônios tentam me dar um pesadelo, eu aprendi a dizer na minha mente: não, você não vai me pegar com essa arma. Mas os outros sonhos eu não tinha controle sobre eles. Eu gostaria de impedi-los de alguma forma, mas não podia. Definitivamente, a minha vida por 20 anos poderia ter sido muito mais fácil. Então, à medida que o desespero e o caos começavam a permear toda a sociedade,
um evento muito estranho aconteceu. Televisão, telefone, rádio e outros dispositivos de comunicação estavam estranhos. Eu pude ver em muitas casas nos Estados Unidos umas caixas brancas e um pouco menores que uma TV, como se fossem televisores. Eles estavam em praticamente todas as casas dos Estados Unidos. E elas projetavam palavras e imagens como uma televisão. E então, esses dispositivos de comunicação foram desligados por um período de quase 2 semanas. Agora, eu sei que o que eu estava vendo eram os computadores pessoais nas casas das pessoas. Em 1980, eu fiz algumas pesquisas sobre todas as coisas que eu vi, para saber se eu estava vendo algo da parte de Deus, porque Ele não quis ir em rede nacional, na televisão ou ao redor do mundo para compartilhar essas coisas. Eu tenho um ministério agora, e eu não me sinto tão apto para pastorear como o Senhor estabeleceu para mim nos últimos 17 anos. Em 1980 ou 81, havia pouco menos de 50% das famílias da América do Norte que dispunham de um computador pessoal em casa, e todos esses dispositivos foram desligados. Uma das coisas que estavam acontecendo nessa histeria é que muitas pessoas se perguntavam onde estavam as outras, quem desapareceu, o que aconteceu. E todos viram esse evento, experimentaram, e eu vi que as pessoas estavam em grande desespero e procura pelas outras. Era grande o desespero, e em todos os lugares eu via desesperança. Ninguém parecia estar feliz por estar vivo. Eu nunca experimentei algo assim. Já estive em lugares onde muitas pessoas estavam tristes, mas no mundo todo? Talvez você já tenha visto algo assim, mas eu não. Portanto, essa histeria trouxe um desespero total e completo. Estavam todos perplexos. Essa interrupção aconteceu e deixou todos alarmados. Isso durou cerca de 2 semanas. Você pode imaginar? Seu telefone e todos os meios de comunicação parados, computador, televisão, rádio, tudo interrompido por um período de 2 semanas? Você pode imaginar um supermercado incapaz de entrar em contato com seus fornecedores, sem possibilidade de comprar comida ou combustíveis? Nenhuma transação comercial sendo feita. Isso durou 2 semanas. Mais uma vez eu quero lembrar que eu não era um estudante das profecias. Nunca fui um especialista no assunto quando tive esse sonho. E eu andava pelas ruas, vendo tudo e chocado com as coisas que estavam acontecendo. Os eventos eram difíceis de descrever porque havia tanta desordem e o medo havia tomado a sociedade completamente. Depois de um período de 2 semanas, as TVs e os rádios começaram a funcionar novamente. No entanto, era totalmente diferente do que podia ser visto ou ouvido comumente hoje nos meios de comunicação. A transmissão foi bombardeada em todos os lugares e falava sobre um novo governo e um novo líder. Um homem teria que emergir para nos conduzir. E o homem finalmente entrou em cena. Ele falava com grande eloquência. Escrevia essas coisas exatamente como eu as vi. Ele falou com grande eloquência e carisma. Exigiu e prometeu soluções para todas as coisas que estavam acontecendo. Esse homem era muito simpático e extremamente convincente, capaz de ver todos os problemas. Foi um bom comunicador e explicou que as pessoas tinham desaparecido por causa do grande julgamento de Deus sobre elas. Isso me confundiu no sonho. Eu não consegui entender qual era a posição desse homem. Deixa eu explicar para que você entenda de onde vem. Não sendo um cristão nascido de novo, no sonho, quando esse homem começou a falar comigo, convenceu meu coração. Comecei a ruminar suas mensagens. Eu não sei se ele viu algum vídeo de Adolf Hitler falando para as massas,
mas ele tinha um carisma demoníaco que arrastou a todos. Isso não se comparava a nada que eu tivesse visto antes. Hitler foi capaz de confundir uma nação, mas esse homem estava confundindo um mundo. Foi algo terrível. Quase que simultaneamente, imediatamente, ele começou a se comunicar através de grandes TVs que foram colocadas estrategicamente em locais onde as pessoas normalmente se reúnem. Pense nisso por um minuto. Grandes TVs em 1980 ou 81? Se você colocar em sua frente um projetor ou algo assim, consegue projetar a imagem de uma TV. Mas a grande TV que eu vi não eram iguais e projetavam notícias 24 horas por dia. O que era estranho em tudo isso é que as mensagens no discurso deste homem para todos tinham a ver com novos tempos, sobre os seres humanos, novas diretrizes para a paz mundial e a necessidade de renunciar à cidadania atual para aderir à atual cidadania global. Este homem continuamente e repetidamente falou sobre uma ordem global e seus benefícios para o mundo, e também de todos os homens viverem juntos e em paz. Agora, embora eu também estivesse perplexo com o sonho e de ter sido atraído com esse discurso porque soava muito bem, a paz mundial soa muito bem, até aparecerem os custos. Deixe-me dizer-lhe uma coisa: não haverá paz no mundo até que o Príncipe da Paz, Jesus Cristo, estabeleça seu trono na terra. Este é o ponto de limite. Nenhum ser humano será capaz de trazer paz à terra. Somente aquele que foi 100% homem e 100% Deus irá trazer paz à terra. E esse é Jesus Cristo. E então, eu comecei a pensar em desistir da minha cidadania. E isso me causou muito, me assustou muito. Apesar de ter sido uma mensagem que aos poucos foi me arrastando poderosamente, de alguma forma eu não estava convencido dessa nova ordem mundial. Constantemente estamos ouvindo sobre nova ordem mundial, novos tempos, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu não sei porquê. Não sei se o nome seria mudado no futuro ou se estava sendo mostrado a mim algo semelhante. Eu não sei. Muitas respostas que pedi ao Senhor eu não obtive, mas outras ele me respondeu. Assim, minha liberdade e patriotismo foram despertando minha compreensão. Agora escute com muita atenção. Um povo de velocidade impressionante se juntou a esse plano que esse homem lançou pelas companhias aéreas. A velocidade foi impressionante. Não houve resistência. Ninguém estava lutando contra. Ninguém dizia uma palavra ou questionava nada sobre isso. Eu não posso dizer se as companhias aéreas tinham algum controle para limitar a extensão em que as pessoas iam e vinham e falavam. Na verdade, é assim agora nos Estados Unidos. Não se pode saltar de um avião, seja em qualquer uma das principais operadoras, e dizer o que quiser. Eles sabem que assim não podem fazer isso. Então, eu não sei se foi o que foi dito pelo boca a boca ou algo que basicamente estava sendo mostrado a mim. Há algumas coisas para as quais eu não tenho resposta. Comecei a entrar em uma depressão muito grave. Comecei a fazer perguntas. Esse é o fim do mundo? Nesse ponto, o sonho de algumas coisas estranhas começaram a acontecer.